Olá, queridos irmãos, estamos aqui no bate-papo com os operários da paz das sextas-feiras às 20 horas. E hoje a gente tem o prazer, de ouvir a nossa querida operária da paz, Maria Margarida, de Itajaí, Santa Catarina, no Brasil, que vai falar um pouquinho sobre Kardec, o mestre. Vem para cá, minha querida. Aí, boa noite. Boa noite a todos. E que bom mais uma vez estar aqui com vocês e que eu consiga dar conta do recado de falar um assunto tão sério, tão maravilhoso que é do nosso mestre Allan Kardec nesse mês, tão importante, mês da criança, mês do professor, e o nosso querido Allan Kardec, que também nasceu esse mês, dia 3 de outubro, um professor exímio, Então, é sobre ele que nós vamos falar. Eu trouxe um texto para que a gente leia na íntegra e consiga compreender um pouco mais sobre este ser maravilhoso, Este professor, este mestre, Allan Kardec. Vamos lá? Quem era Allan Kardec? Durante todos os tempos ocorreram fenômenos de comunicação entre Deus e a humanidade. A Bíblia é uma comprovação do diálogo, chamando a atenção para algo que existia além da terra, mas no invisível do céu. Denizade Hippolyte Léon Rivail nasceu em 3 de outubro de 1804, numa antiga família de Lyon, na França. Antes de conhecer a obra, vamos entrar no mundo da pessoa do professor Denizade Hippolyte Léon Rivail, homem de caráter e de virtudes dignas. Fez sua trajetória de estudos, trabalho e dedicação que foram os fundamentos para trazer à Terra o significado científico, religioso, filosófico baseado na comunicação e vida dos espíritos. 50 anos mais tarde, seria reconhecido como o autêntico fundador do espiritismo, porém, entre Rivail e Kardec, existe uma longa trajetória de conhecimentos úteis, marcando uma atenção sólida de formação espiritual e intelectual. Teve uma infância comum, educado em uma atmosfera liberal, porém severa e justa na honestidade, fez seus primeiros estudos na sua cidade e, em 1814, Rivail parte para a Suíça para estudar na escola de Yverdon, já mundialmente famosa. A figura do seu mestre, Pestalozzi, se converteria na imagem do grande educador e no ideal da moral espírita. Rivail aprendeu o sentido universal do homem, a finalidade da educação que deve ser liberal e paternal, o que a criança deve crescer com o sentimento de fraternidade, igualdade e tolerância. Ao sair de Verdun, o jovem lionês frequentou a faculdade de medicina, mas essa disciplina nunca lhe despertou grande entusiasmo. Dizia que a medicina lhe interessara nos seus tempos de estudante. Tudo indica que a educação das crianças lhe interessava muito mais do que a cura das doenças físicas. Foi diretor de uma escola semelhante à de Yverdon. Foi nesta época que conheceu Amélie Gautier, com quem se casou em 1832. Aos 19 anos, Rivail estudou o magnetismo e se tornou um magnetizador respeitado. Aos 20 anos, escreveu seu primeiro livro, Tratado de Aritmética,
com 300 exercícios e problemas graduados, o único que foi adotado por comércios e bancos para cálculos e juros. Foi um best-seller e durou quase um século. Escreveu mais 20 livros. Um dos últimos foi Catequismo Gramatical da Infância, da Língua Francesa, Ditados Especiais à Dificuldade da Ortografia. Esse livro eu quero encontrar ainda. Fundou o Instituto de Ensino Rivail em sociedade com seu tio, irmão de sua mãe, que mais tarde teve que vender por a sua parte pela falência, né, ocasionada pelo sócio que era dominado pelo jogo, né? Mas o professor não desanimou. E junto de Emily Gabriele, a doce Gabi, trabalhou na contabilidade para 3 firmas e recebia um bom salário. E à noite escrevia gramática, aritmética e livros para estudos pedagógicos superiores. Fazia também traduções de obras inglesas e alemã. E preparava todos os cursos que ele e o professor Levi Alvarez ministravam a alunos do subúrbio de Saint-Germain. Em sua residência, organizou um liceu polimático e de 1835 a 1850 organizou um curso gratuito de física, astronomia, anatomia comparada, os quais eram muito frequentados. Foi com a produção destas outras obras que Rivail tornou-se um homem de grande instrução. Nada era desconhecido para ele. Sua curiosidade baseava-se em sólidos méritos de pesquisas. Tinha um nome conhecido e acatado. Seus trabalhos eram louvados. Muito antes dele imortalizar o nome de Allan Kardec, sua missão o chamava para uma obra mais dispendiosa e magnífica. Foi em 1854 que o professor Rivail, pela primeira vez, ouviu falar das mesas que giravam. E foi com esse espírito reto de juiz e observador metódico que Rivail agiu de forma preventiva junto aos fenômenos, exigindo provas para acreditar. Diz que ele levava perguntas nos bolsos que nem ele sabia a resposta e depois ele ia confirmar com seus colegas que eram sábios e estudiosos naquela área. Ele fazia perguntas também através do pensamento e ele obtinha respostas. Interessante, né? Desta forma, do período de 1854 a 1856, que um novo horizonte se descortina para este pensador, e Rivail cede lugar ao nome de Allan Kardec. Apenas um homem assim poderia desvendar um método capaz de investigar o invisível, medir o imponderável e provar o improvável. O método criado é tão grandioso e natural que os homens não veem sua genialidade. Ninguém, em diálogo com outros povos, atraiu mais saber e orientação para a humanidade. Antropologia nenhuma, esclareceu mais sobre o humano. Sociologia alguma desvendou mais explicações sobre os fenômenos sociais como este método criado por Allan Kardec. Aberto este caminho de pesquisa, funda-se a doutrina especialmente destinada a desbravar esse novo mundo e suas relações com a humanidade.
Allan Kardec trazia consigo a experiência de escritor de livros didáticos, que assinava como professor Rivail, e, desta maneira, utilizou na obra doutrinária espírita que lhe foi confiada pela espiritualidade, fundando assim a base doutrinária do espiritismo. Desta maneira, chamamos de obras básicas da codificação espírita toda a produção literária de Allan Kardec, começando com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, obras póstumas e a revista. Não, ainda temos o que é o Espiritismo, obras póstumas e a revista espírita. Então, aqui eu deixo este conteúdo quase como falando tudo sobre a vida e obra do nosso mestre de León, Denizade Hippolyte Rivail, nosso Allan Kardec. Muito obrigada a todos e que possamos trocar essa ideia sobre esse mestre. Muito obrigada. Obrigada, Margarida. Muito interessante. É um mestre, né? É um educador. Ele trouxe para a gente tudo que nós precisávamos saber de uma forma correta, né? Sobre o Espiritismo. E a partir daí, dessa base que ele nos deu, é que floresce, né? Muitas outras coisas. Muito obrigada, querido. Mas Allan Kardec, ele foi preparado, né? Não existia mesmo. Ele veio, eu acredito, né? Eu acho que vocês devem até comentar alguma coisa, que eu tenho ele como um dos mensageiros de Jesus, né? Eu acredito que, na verdade, ele já veio com essa missão, né? De trazer esse esclarecimento, de abrir essa porta. Eu vejo o Espiritismo como uma porta que se abre para nosso conhecimento desse invisível, desse imponderável, né? Pegando o gancho do é muita coisa, né? A gente está com tudo mastigadinho e é muita coisa. E eu fico me lembrando do filme do Kardec, quando a gente vê ele com aquelas assim, centenas e milhares de cartas, aquelas pilhas que mal cabiam em cima da escrivaninha. E ele tendo que dar aula, ele tendo que, né, os compromissos e tal. E ele não tem a luz que a gente tem, elétrica, né, com aquela iluminação fraca, e internet. lia todas aquelas cartas e organizou. Quando eu vi aquela mesa, eu falei, meu Deus, a gente com tudo arrumadinho no computador, tudo separadinho, tudo, né? Vai lá no Google, clica e aparece tudo que a gente quer, e ele tendo que se encontrar no meio daquelas pilhas de cartas, aquelas pilhas de trabalhos, de coisas para ele ler, das correspondências, e eu fico me perguntando, meu Deus, né, como um ser humano consegue dar conta? Então foi realmente uma pessoa muito especial. Verdade. Imagine hoje, né, com a tecnologia, o que ele não faria, hein? Nossa Senhora. Vamos então agradecer a Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai, por este momento tão maravilhoso, aonde, numa conversa descontraída, harmônica, nós vamos descobrindo e desdobrando os conhecimentos da doutrina espírita. Agradecer ao nosso mestre, Allan Kardec, que nos trouxe esta terceira revelação, que nos esclarece tanto
com as bases sólidas dos Evangelhos de Cristo. Que possamos a cada dia nos fortalecer mais e mais nesta fé raciocinada, nesta lógica e nesta certeza de que Jesus, nosso modelo e guia, estará sempre conosco e abençoará sempre este nosso trabalho. Esta dedicação que cada um de nós, operários da paz, trabalhadores de Ismael, nos dedicamos de coração para levar alento, consolação, alívio a tantos irmãos que nos escutam e que se consolam, que se alegram, que possamos abrir sempre o nosso coração para que Jesus ilumine a nossa alma e o nosso espírito. Assim, eu convido a todas para juntos orarmos aquela prece maravilhosa que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que és do céu, santificado, Senhor, é o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, não a nossa, aqui na terra como é feito em todo o espaço infinito. O pão nosso de cada dia que nos alimenta o corpo e o espírito, dai-nos agora. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, que nos ofendem, que nos magoam. E não permitas, Pai, que caiamos em tentações, livrando-nos de todo mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus.